Olá, meu nome é Giane Proed, eu sou presidente da Comissão em Defesa dos Direitos dos Deficientes da seccional do município de Maricá. E primeiramente eu quero agradecer ao Dr. Eduardo Carlos pela oportunidade de estar aqui hoje levando esclarecimentos a respeito de pessoas com deficiência, a respeito das suas necessidades. E também agora eu quero me apresentar para os deficientes visuais. Eu estou vestindo uma roupa preta, um vestido preto, eu tenho cabelos pretos longos, estou usando um óculos redondo, estou com brincos, sou morena e tenho olhos castanhos. Eu estou no auditório da seccional da OAB de Maricá. Do meu lado direito tem a bandeira do Brasil hasteada, a bandeira do município de Maricá. Ao fundo temos um painel amadeirado escrito a 38ª Seção Seccional de Maricá, da OAB. Eu também sou mãe de Vicente, um menino lindíssimo e muito inteligente, de 7 anos, autista. Vicente foi quem me trouxe para este mundo, através do Vicente que eu costumo apresentar e me apresentar. Através dele que minha profissão em muito reflete o meu trabalho, pois além de advogada da área do direito da saúde, eu também sou, se assim posso dizer, um ativista deste público, que são as pessoas com deficiência. E hoje eu trago um tema, de certa forma, sobre o autismo, mais focado no autismo, que é a inclusão e a acessibilidade de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não possuem marcadores físicos. As pessoas não conseguem ver as dificuldades claramente. Dentro dos próprios transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem uma diversidade enorme. Os transtornos do neurodesenvolvimento para diagnóstico, nós temos poucos exames laboratoriais. Então, esses transtornos, eles basicamente se apoiam em livros, manuais de medicina, como o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. E esse manual é uma referência para médicos do mundo inteiro. Então, no DSM-5, que é usado mundialmente, nós temos catalogado como transtornos do neurodesenvolvimento a deficiência intelectual, o autismo, o TDAH, o transtorno de aprendizagem, que dentro do transtorno de aprendizagem existem várias situações, como, por exemplo, a dislexia, o transtorno de tique e o transtorno de comunicação. Só que apenas o autismo e a deficiência intelectual são considerados deficiência. Os outros, apesar de não serem considerados deficiência, merecem atenção especial tanto da saúde quanto da área de educação. E embora não possuam legislação específica por não ser considerado deficiência, possuem direitos implícitos ao tratamento eficaz, à inclusão e às pequenas adaptações. E falando de deficiência, nós temos também alguns tipos de deficiência. A deficiência sensorial, que é a deficiência auditiva e visual, a deficiência físico-motora, a deficiência mental e a deficiência intelectual e o autismo, que a deficiência intelectual e o autismo estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. E são sobre eles que iremos falar, principalmente porque é uma deficiência que ninguém enxerga, que ninguém vê, e onde se está iniciando um processo ainda em nossa sociedade de conquistas de direitos, até mesmo para o tratamento e a inclusão escolar e acadêmica e social. Podemos dizer que já se avançou muito em nosso país em relação à inclusão e acessibilidade de deficientes em geral, mas ainda há muito para ser feito, ainda há muito para ser transformado e construído. Hoje a gente fala muito em políticas públicas de acessibilidade física para deficientes físicos. Hoje, se vai ao supermercado, você tem carrinhos adaptados, de compras para cadeirantes, carros adaptados, rampas em diversos e em quase todos os prédios, escolas, órgãos públicos, museus. Mas mesmo assim, isso ainda está muito longe de ser o ideal. Nós estamos longe ainda de ser uma cidade, um país inclusivo neste sentido. Até porque a acessibilidade e a inclusão não se faz apenas com rampas, nem com cotas. Hoje em nossa sociedade, e em especial nas escolas e universidades, temos alunos com deficiência visual, com deficiência auditiva, deficiência física e, novamente,
tanto a sociedade quanto as nossas escolas, as nossas instituições de ensino estão longe ainda de praticar a verdadeira inclusão. Porém, quando a gente fala de uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, em especial de uma criança com autismo, a inclusão, a acessibilidade das escolas e da sociedade é quase nenhuma. E ainda é permeada de preconceito em função do total desconhecimento sobre o assunto. E é por isso que hoje eu escolhi esse tema. O transtorno do espectro do autismo sempre foi dividido em 3 características. Apresenta um tripé de características, que é a dificuldade de interação social. A dificuldade de interação social é a dificuldade de entender o comportamento do outro, de se aproximar e de interagir, né? E isso pode ser tanto de uma maneira leve quanto de uma maneira grave. Uma criança pode não ter comportamento social nenhum, não querer interação nenhuma, tanto quanto não se incomodar com a presença das pessoas e mesmo assim não saber interagir. A outra característica que o autismo apresenta é a questão da falta de comunicação, da ausência, da dificuldade de comunicação, não é exatamente a falta de comunicação, a dificuldade de comunicação. Nós temos crianças que apresentam uma total dificuldade de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, como a gente tem crianças que apresentam monólogos riquíssimos, mas que não sabem compartilhar, que não sabem expressar uma ideia, nem compartilhar uma ideia. A outra característica é a dificuldade de imaginação e de interesses restritos. Então, estamos falando de uma condição que traz muitas curiosidades e que as pessoas não param para entender qual é a natureza. Entendendo a natureza, a inclusão fica muito mais fácil. A terapeuta do meu filho um dia me contou uma história que eu achei muito interessante. No consultório dela, a tela do computador, do laptop dela, estava aberta em uma imagem, né, de um cachorro esparramado em cima de um jornal no chão com uma bebida e um copo, como se ele tivesse passado a noite toda bebendo, enfim, uma imagem, né, que transmitia uma piada, um contexto social através de uma, né, piada. Então, o adolescente com autismo chegou no consultório dela, viu aquela imagem, né, e falou, nossa, então ela ficou toda animada, né, disse, poxa, agora eu vou engatar uma conversa, né, vou começar a interagir sobre essa determinada imagem. E aí ele falou assim, tailandês, e aí ela ficou sem entender. E aí ele explicou o jornal em que o cachorro, que está no chão, que o cachorro está deitado, está escrito em tailandês. E aí ela ficou muito sem perspectiva com aquilo, porque isso nos traz uma quebra de perspectiva. Porque quando a gente olha uma imagem, um cérebro dito neurotípico, a gente tende a ver o todo e não um detalhe. Então, isso é uma outra maneira de ver, são outros focos. Isso aí decorre da ausência de atenção compartilhada, de ver coisas junto com outras pessoas. Então, essas pessoas com autismo, elas têm essa dificuldade. Ela olha aquilo que não é esperado. Existe uma tendência de todos ver o detalhe em detrimento do todo. E é por isso que às vezes eles conseguem ver detalhes, eles conseguem ver coisas inesperadas, que às vezes nós não conseguimos ver. Então, diferente do que acontece no Brasil, muitas empresas têm interesse em pessoas com autismo, justamente por eles verem as coisas por outro ângulo. E isso é muito interessante, porque os detalhes eles podem ser muito importantes para uma empresa, para um determinado trabalho, para uma determinada função. Então, hoje, se vocês buscarem no Google e colocarem Vale do Silício e autismo, vocês vão encontrar, por exemplo, uma reportagem da Isto É, que afirma que metade dos criadores no Vale do Silício, eles são autistas. A Microsoft, por exemplo, criou um projeto especial para contratar autistas. Nos Estados Unidos, a gente tem uma política de inclusão, a gente tem um investimento tanto na área educacional quanto na área da saúde,
em que os autistas eles são tratados precocemente desde da tenra infância. Eles investem na primeira infância para que eles não possam ter mais um adulto incapaz às custas do Estado, mais um adulto necessitando de tratamentos caros, de internações psiquiátricas. Então, lá eles fazem o tratamento precoce, lá eles custeiam o tratamento precoce, lá nas escolas, eles recebem a criança já com o tratamento inserido dentro da escola. Então, as coisas acontecem de forma diferente e é isso que a gente quer para o nosso país, é isso que a gente quer para o estado que a gente vive. Então, o que hoje é grave, com o tratamento adequado, pode ser leve amanhã e o contrário também pode acontecer. Com a falta de estímulos adequados de aprendizado, que vem através do tratamento especializado, com profissionais certificados adequadamente, qualificados, aptos para realizar uma intervenção, essa criança ela pode ser um adulto produtivo, entrar no mercado de trabalho e exercer a sua cidadania com dignidade. O nosso cenário hoje é que a sociedade exclui o autista por desconhecimento do transtorno. Grande parte das pessoas acham que os autistas são gênios ou pessoas agressivas ou totalmente incapazes, não querendo nem a convivência. A maioria das escolas não os aceitam. O Estado não possui políticas públicas para incluí-los ou oferecer tratamento adequado. Por sua vez, indo para a esfera privada, os planos de saúde, no momento da adesão, dizem cobrir o autismo, mas não oferecem em sua rede credenciada profissionais aptos nem certificados para realizar o tratamento. E o tratamento com comprovação científica não é qualquer tratamento. Tratamentos realmente eficazes, que surtam efeitos, que sejam comprovados cientificamente, né? Precisamos entrar na justiça e às vezes nem assim obtemos a garantia que o tratamento será realizado. O estímulo precoce com terapias e acompanhamento médico é fator fundamental para o plano de desenvolvimento da criança com autismo. A intervenção precoce é aquela que se inicia tão logo seja identificado que aquela criança tem atrasos no neurodesenvolvimento, que são compatíveis com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou seja, isso ocorre por volta de 1 ano e meio, 2 anos, né? Especialistas explicam que na primeira infância, como o cérebro ainda está em formação, é possível fazer com que ele se recupere no seu desenvolvimento, criando novas sinapses, novos caminhos neuronais, que em virtude, né, disso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade, segundo os especialistas, é a capacidade do sistema nervoso de se transformar, remodelar e se readaptar a nível estrutural e funcional. Então, conforme as crianças vão crescendo, a neuroplasticidade do cérebro ela diminui, tornando mais difícil de se conseguir concretizar essas modificações. Isso acaba desacelerando o ritmo de aprendizado desses pacientes, o que reflete a importância do diagnóstico precoce. Então, hoje há uma exaustiva comprovação científica de que as terapias no autismo devem ser especializadas, intensivas, para que haja bons resultados, né, de efetividade e de melhoria dessas crianças. É pacífico e notório na comunidade científica que o autismo ele é incurável, mas que a criança que possui o transtorno, ela pode melhorar sensivelmente, desenvolver-se e muitas vezes alcançar a autonomia, caso receba o tratamento adequado o mais cedo possível, qual sejam as intervenções terapêuticas especializadas, intensivas e multidisciplinares. A problemática que hoje nós temos é a questão da busca desse tratamento, da exclusão do direito dessas crianças de terem acessibilidade a esse tratamento. A garantia do direito à saúde da população é dever estatal, garantido pela Constituição Federal no artigo 196, mas foi em parte assumido por empresas privadas, as operadoras de plano de saúde e seguro-saúde. Embora exercida por entes privados, essa função não perde natureza pública e, como tal, ela deve ter como parâmetro de atuação princípios consagrados pela ordem constitucional, tais como cidadania, dignidade humana, valorização da vida. Devem, portanto, as operadoras de planos de seguros de saúde primar pela concretização de valores mencionados de forma a garantir a real busca da efetivação dos direitos dessa classe. As atividades dos planos de saúde trazem consigo um conjunto de responsabilidades que se revestem de caráter público. Então, nesse contexto, deve ser garantido ao indivíduo que busca o atendimento médico na esfera privada o pleno acesso ao direito à saúde,
que é o bem juridicamente protegido, ainda mais quando se observa a natureza própria dos contratos firmados com as operadoras de plano de saúde e seguro-saúde, que são contratos de adesão e que não é dada a possibilidade da parte aderente de discutir termos do contrato. Então, o que os planos de saúde alegam fundamentalmente é que o tratamento reconhecido cientificamente, prescrito para as crianças autistas, para os adolescentes autistas, ele não consta no rol da ANS. Só que muito mais forte do que as normativas da ANS, né, nós temos toda uma legislação protetiva do autismo, né? Nós temos, inclusive, uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pelo Decreto 6.949 de 2009, aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, incorporada ao nosso ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia de norma constitucional. E ela expressamente prevê que em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial. Em seu artigo 25, os Estados-partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Tem que assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, inclusive diagnóstico e intervenção precoce. Em seu artigo 26, fala da habilitação e da reabilitação. Os Estados-partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os Estados-partes organizarão e fortalecerão e ampliarão serviços e programas completos de habilitação, reabilitação e, particularmente, nas áreas de saúde. Então, o arcabouço constitucional diretamente aplicável assegura que o poder público adote todas as medidas possíveis, efetivas e necessárias para que as crianças portadoras de deficiência, com prioridade absoluta sobre qualquer outra questão, para que eles atinjam o máximo de suas potencialidades, capacidade mental, física e social. Para tanto, é garantido o acesso a programas completos, adequados, multidisciplinares de habilitação e reabilitação. A hermenêutica preconiza que o direito constitucional ele não se interpreta em tiras, lendo dispositivos constitucionais de modo estanque. Todo bloco de constitucionalidade do ordenamento jurídico ele é harmônico. Assim, quando o artigo 199 da Constituição Federal autorizou a iniciativa privada a prestação de serviços de assistência à saúde, evidentemente o fez de forma condicionada ao cumprimento dos direitos fundamentais dos beneficiários dos planos de saúde, notadamente aos portadores de deficiência. Inclusive, no seu artigo 20, fala diretamente para as operadoras de planos de saúde, seguros privados, que eles são obrigados a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Então, veja bem, os planos de saúde, quando eles fazem o contrato de adesão, eles dizem que cobrem a patologia, eles dizem que cobrem o autismo, mas eles não querem cobrir o tratamento. Então, eles oferecem um tratamento que não é especializado. Então, imaginamos a seguinte situação. Uma fono, ela trabalha através da interação social, né? Ela trabalha através da interação com o paciente. Então, uma criança neurotípica, quando ela tem algum problema de apraxia, quando ela tem algum problema de linguagem, quando ela tem algum problema, uma dificuldade de verbalizar, uma troca de fonemas, enfim, qualquer tipo de disfunção, né? Ou de... Até podemos falar em um transtorno de linguagem que não envolve um problema psiquiátrico. Aquela criança, ela interage com a profissional. Só que o autista, ele não consegue interagir. Então, para que ela consiga trabalhar, ela precisa aprender a ter domínio sobre o comportamento e a saber lidar com o comportamento do autista. Dominar toda uma técnica, toda uma ciência disponível para que ela possa aplicar
naquele caso em questão, ou seja, um tratamento especializado, direcionado para o autismo. Então, os planos de saúde, eles oferecem fonoaudiologia, eles oferecem terapia ocupacional, eles oferecem psicologia, mas para crianças neurotípicas, não digo neurotípicas, mas para crianças que não têm o transtorno do espectro autista, que são crianças com características muito peculiares. Então, recentemente a gente teve uma decisão através do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIM 5357, ao analisar a constitucionalidade da imposição legal dirigida às instituições privadas de ensino, agora a gente já deu um pulo do plano de saúde para as escolas, né? No sentido de obrigá-las a disponibilizar a educação inclusiva para as crianças portadoras de deficiência, apreciando diretamente o mérito, e concluiu o seguinte. Então, pegando algumas frases do referido acórdão, né, nós temos o ministro relator Edson Fachin, citou em seu acórdão algumas questões em relação à igualdade, né, que a pluralidade e a igualdade são duas faces da mesma moeda. Né? Que o respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade, que a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso à sua efetivação concreta. Ele citou também a Lei 13.146 de 2015, que indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição, ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui. Então, como reconhecido no acórdão do STF, o dever de concretização dos direitos de pessoas portadoras de deficiência não se restringe à administração pública direta ou indireta, mas também se impõe sobre a iniciativa privada que desempenha o serviço de interesse público social. Então, quando o acórdão declarou que a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta, ele deixou claro que os direitos fundamentais assegurados às pessoas portadoras de deficiência devem ser compreendidos na sua plenitude máxima, no sentido que tenham acesso a todos os serviços para atingir o máximo de suas potencialidades, ou seja, que possam chegar o mais próximo das suas capacidades inatas das pessoas com e sem deficiência, ou seja, que possam chegar o mais próximo da capacidade inata das pessoas sem deficiência. E é neste sentido que se realiza a igualdade material entre as pessoas com e sem deficiência. Então, por conseguinte, nenhum regulamento administrativo editado por autarquia federal, como a ANS, por exemplo, como é o caso das operadoras de plano de saúde, alegarem as normativas da ANS, nenhuma normativa pode ser interpretada em desconformidade com o artigo 25b e o artigo 26, item 1 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que dispõe que o poder público nacional tomará todas as medidas efetivas e apropriadas, inclusive intervenção precoce, para reduzir o máximo e prevenir deficiências adicionais, e para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e a sua plena capacidade física, mental, social e profissional. Portanto, quando o tratamento para determinada deficiência for coberta pelo plano de saúde, como é o caso do autismo, não podem as operadoras recusar, restringir, limitar o tratamento indicado pelo médico assistente como inexorável, quando há riscos de prejuízos irreparáveis no desenvolvimento da pessoa com deficiência. Entendimento em sentido diverso, né? Ou seja, oferecer tratamento não especializado ou limitar o número de sessões terapêuticas equivale a se conferir à pessoa com deficiência uma garantia normativa meramente formal de tratamento, posto que o tratamento inadequado ou a interrupção de tratamento de uma criança ou um adolescente autista resultaria em descontinuidade do seu desenvolvimento,
com perda de capacidades já adquiridas, regressão dos sintomas e prejuízos irreparáveis à sua saúde física e mental, pondo em risco a chance de uma vida futura independente. Para finalizar, eu vou contar uma história que eu vi, que uma vez no Canadá colocaram um anúncio no jornal que uma empresa queria dislexos, né? Gente, dislexos, ele é um transtorno dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, porém ele não é considerado deficiência. Ele é um transtorno de funcionalidade, né? Mas que, como eu falei no início do vídeo, eles requer uma atenção tanto da área de saúde, tanto da área de educação, né? E apesar de não existir legislação protetiva, né, a gente tem o direito à saúde e o direito à reabilitação consignados em outras legislações que a gente pode usar também. Então, esse anúncio foi colocado no jornal e essa empresa queria pessoas com dislexia que tivessem X, Y e Z como características de formação. Isso chamou muita atenção, né, de um jornalista, e o jornalista foi lá perguntar, mas por que vocês querem exatamente pessoas com dislexia, né? Então a dona da empresa respondeu, é porque eles têm exatamente as especificações que procuro e têm dislexia. É porque eles estão acostumados a trabalhar muito e tem muita perseverança também. Então é isso, gente. É ver a inclusão como mais do que uma obrigação. Aproveitar a diferença em prol da pessoa e da sociedade. A inclusão, ela tem que se tornar natural. Ela é útil para todos os lados. A deficiência da pessoa, ela só se sobressai quando ela encontra obstáculos e barreiras para exercer seus direitos. A inclusão, ela não é caridade. A contribuição que se pode dar para a sociedade, a essas pessoas ditas deficientes ou com outros transtornos, ela é enorme. É a inclusão desde a escola. E a inclusão é mais do que caridade, é mais do que empatia, é direito. Está na Constituição, está nos tratados internacionais, é uma imposição constitucional a reconstrução da nossa sociedade. A sociedade, ela tem que dar conta de tudo. A sociedade, ela tem que aprender a ser diversa.